Olá, apaixonados por fisiologia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisiologia Falada. Esse também é o grande final da nossa série sobre o sistema respiratório. Ao longo de 8 episódios, a gente desmontou esse sistema peça por peça. Falamos de volumes pulmonares, de mecânica ventilatória, de difusão dos gases, da famosa relação ventilação-perfusão, do transporte de oxigênio e gás carbônico, do equilíbrio ácido-base e do controle da respiração. A nossa missão hoje é transformar tudo o que você aprendeu em raciocínio clínico de verdade. Pega o teu café, ajeita os fones e vem comigo! Insuficiência respiratória. Imagina a cena comigo. 3 horas da manhã, plantão no pronto-socorro. As portas se abrem e chega um paciente ofegante, com os lábios arroxeados, lutando para puxar cada respiração. A equipe se mobiliza e, no meio daquele turbilhão, alguém precisa fazer a pergunta mais importante de todas. Por que esse paciente não está conseguindo respirar direito? O problema está no ar que entra? No sangue que passa? Na membrana que separa os dois? Ou no comando que vem do cérebro? Vamos começar definindo o nosso vilão de hoje, a insuficiência respiratória. E eu quero que você guarde uma ideia simples. Insuficiência respiratória não é uma doença em si. É o estado final, o desfecho comum de várias doenças diferentes. É o momento em que o sistema respiratório falha na sua tarefa mais sagrada: oxigenar o sangue e remover o gás carbônico. Pensa no pulmão como uma central de trocas. Ele tem 2 funções principais. A primeira é captar oxigênio e jogar dentro do sangue. A segunda é pegar o gás carbônico que vem dos tecidos e eliminar para fora, na expiração. Quando uma dessas funções falha, ou as 2, temos insuficiência respiratória. Dependendo de qual função falha, a gente classifica de um jeito diferente. Quando o problema principal é a falta de oxigênio no sangue, ou seja, a hipoxemia, a gente chama de insuficiência respiratória tipo 1, também chamada de hipoxêmica. Aqui, o oxigênio está baixo, mas o gás carbônico ainda consegue sair. Já quando o problema é o acúmulo de gás carbônico, a hipercapnia, a gente chama de insuficiência respiratória tipo 2, ou hipercápnica. Aqui, o sistema falha em varrer o CO2 para fora, e ele se acumula no sangue. Guarda essa divisão porque ela vai ser o nosso mapa o episódio inteiro. Tipo 1, falta oxigênio. Tipo 2, sobra gás carbônico. Simples assim. Vamos mergulhar primeiro na hipoxemia, a falta de oxigênio no sangue arterial. Existem mecanismos diferentes que causam hipoxemia e cada um tem uma história fisiológica por trás. Vou te apresentar os principais. O primeiro e mais importante de todos é o desequilíbrio da relação ventilação-perfusão, o famoso VQ. Lembra dele? A ventilação é o ar que chega ao alvéolo. A perfusão é o sangue que passa pelo capilar. Para a troca ser perfeita, os 2 precisam estar casados, equilibrados. Quando esse casamento se desfaz, surge a hipoxemia. Imagina um alvéolo que está cheio de secreção numa pneumonia. O sangue passa por ali, mas não encontra ar para pegar oxigênio. Esse sangue volta para a circulação ainda sujo, pobre em oxigênio. Esse é, de longe, o mecanismo mais comum de hipoxemia na prática clínica. O segundo mecanismo é o shunt. Pensa no shunt como a forma mais extrema do desequilíbrio VQ. Aqui, o sangue passa por uma região do pulmão que está completamente sem ventilação. Ventilação zero. É como num alvéolo totalmente preenchido por líquido, num edema pulmonar grave, ou colabado, numa atelectasia. O sangue entra e sai sem trocar nada. E aqui tem uma pegadinha clássica de prova. Na hipoxemia por shunt verdadeiro, dar oxigênio puro quase não melhora o paciente. Por quê? Porque se o ar nem chega ao alvéolo, não adianta oferecer um ar mais rico em oxigênio. Ele simplesmente não alcança aquele sangue.
O terceiro mecanismo é o distúrbio de difusão. Lembra da membrana alvéolo capilar, aquela parede finíssima por onde o gás atravessa? Em algumas doenças, como as fibroses pulmonares, essa parede engrossa, fica espessa e endurecida. O oxigênio tem dificuldade de atravessar. É como tentar passar por uma porta que ficou mais estreita. O resultado? Hipoxemia, especialmente durante o esforço, quando o sangue passa mais rápido e tem menos tempo para fazer a travessia. O quarto mecanismo é a hipoventilação, mas esse a gente vai detalhar no próximo bloco, porque ele tem uma característica especial. Ele também faz o gás carbônico subir. Mais raro no dia a dia é a baixa pressão de oxigênio no ar inspirado, como acontece em grandes altitudes. Lá no alto de uma montanha, simplesmente tem menos oxigênio disponível no ar. Dependendo de qual mecanismo está causando a hipoxemia, a resposta muda completamente. Agora vamos para o outro lado da moeda, a hipercapnia, o acúmulo de gás carbônico no sangue. E aqui eu preciso que você grave uma frase que vale ouro. O gás carbônico é o espelho da ventilação. Se o CO2 está subindo, é porque o paciente não está ventilando o suficiente. Ponto. Diferente do oxigênio, que tem vários mecanismos complexos, o gás carbônico é mais direto. O nível de CO2 no sangue depende basicamente de quanto ar fresco entra e sai dos alvéolos por minuto, a chamada ventilação alveolar. Se a ventilação alveolar cai, o CO2 sobe. Se a ventilação alveolar sobe, o CO2 cai. É uma relação quase matemática, inversa e fiel. Então, quando é que o paciente hipoventila e acumula gás carbônico? Primeiro, pode ser um problema no comando central, lá no cérebro. Uma overdose de opioides, um sedativo em excesso, uma lesão no tronco encefálico. Segundo, pode ser um problema na transmissão do sinal ou nos músculos. Doenças neuromusculares, como a miastenia ou a esclerose lateral amiotrófica, ou a fadiga do diafragma. A ordem é dada, mas o músculo não obedece. Terceiro, pode ser um problema na própria mecânica, na tubulação. Uma crise grave de asma ou uma DPOC avançada, onde o ar fica preso e não consegue ser renovado direito. E aqui vem o detalhe clínico de ouro. A hipoventilação sempre causa as duas coisas ao mesmo tempo. O gás carbônico sobe, a hipercapnia, e o oxigênio cai, a hipoxemia. Os dois andam de mãos dadas. Por isso, quando você vê um paciente com CO2 alto por hipoventilação pura, você já sabe que o oxigênio dele também vai estar baixo. Antes de irmos para os casos clínicos, deixa eu te entregar a ferramenta mais poderosa de todas. Existe um conceito que amarra tudo isso e que é a verdadeira chave de leitura do paciente respiratório: o gradiente alvéolo-arterial de oxigênio. Calma, parece complicado, mas a ideia é linda e simples. Esse gradiente compara o quanto de oxigênio tem lá no alvéolo com o quanto de oxigênio chegou de fato no sangue arterial. É como comparar quantos passageiros entraram em um ônibus com quantos chegaram ao destino. Se todos chegaram, o gradiente é normal, a troca foi eficiente. Se muita gente sumiu no caminho, o gradiente está aumentado, alguma coisa atrapalhou a troca dentro do pulmão. E olha como isso resolve o nosso quebra-cabeça. Se o paciente está hipoxêmico e o gradiente está aumentado, o problema está dentro do pulmão. É um desequilíbrio VQ, um shunt ou um distúrbio de difusão. Agora, se o paciente está hipoxêmico, mas o gradiente está normal, o pulmão está saudável e o problema está fora dele. Ou é hipoventilação, com o CO2 alto, ou é falta de oxigênio no ar inspirado. Sacou a genialidade? Com um único raciocínio, você divide todas as causas de hipoxemia em dois grandes grupos. Chega de teoria solta. Vamos pôr a mão na massa com casos clínicos de verdade. Caso 1. Dona Maria, 72 anos, chega com febre, tosse com secreção e falta de ar há 3 dias.
Na ausculta, você ouve estertores na base do pulmão direito. O raio-x confirma uma consolidação, uma pneumonia naquele lobo. A oximetria mostra a saturação baixa. Vamos raciocinar com fisiologia. O que está acontecendo dentro do pulmão da Dona Maria? Aquele lobo infectado está cheio de secreção e células inflamatórias. Os alvéolos dali estão preenchidos, sem ar, mas o sangue continua passando por aquela região. Resultado: temos sangue perfundindo uma área sem ventilação. Isso é o nosso conhecido desequilíbrio VQ grave, beirando o shunt. O sangue passa por ali e volta para a circulação sem ter pego o oxigênio. Por isso, ela está hipoxêmica. E o gás carbônico dela? Provavelmente está normal, ou até baixo. Por quê? Porque o resto do pulmão dela está saudável e, com a falta de ar, ela está ventilando mais rápido, varrendo bem o CO2 das áreas boas. Lembra que o CO2 se difunde com muita facilidade? As áreas sadias compensam a eliminação dele. Então, temos o quadro clássico de uma insuficiência respiratória tipo 1. Hipoxemia com gás carbônico normal ou baixo, e gradiente alvéolo arterial aumentado, porque o problema está dentro do pulmão. Caso 2. Seu João, 68 anos, fumante de longa data, portador de DPOC. Chega muito dispineico, respirando com os lábios franzidos, usando a musculatura do pescoço, e com sonolência progressiva. A gasometria mostra oxigênio baixo e, atenção, gás carbônico bem alto. Vamos raciocinar. O seu João tem uma doença que, ao longo dos anos, destruiu a arquitetura do pulmão dele e aprisionou o ar. Ele não consegue esvaziar os pulmões direito, e por isso o ar velho, carregado de CO2, fica preso. A ventilação alveolar dele está comprometida. Resultado direto: o gás carbônico sobe, a hipercapnia, e o oxigênio cai, a hipoxemia. As duas coisas juntas. Isso é a insuficiência respiratória tipo 2 clássica. E aquela sonolência? Cuidado com ela, porque é um sinal perigoso. O excesso de gás carbônico no sangue tem um efeito narcótico sobre o cérebro. É a chamada narcose pelo CO2. O paciente vai ficando torporoso, confuso, e isso indica que a situação está grave e que a ventilação dele está falhando de verdade. E aqui voltamos a um ponto delicado que já tocamos na série. A oferta de oxigênio nesse paciente precisa ser criteriosa, controlada. Um excesso de oxigênio sem cuidado pode piorar a retenção de gás carbônico nesse perfil de paciente cronicamente retentor. Caso 3. Dona Helena, 55 anos, fez uma cirurgia recente e ficou muitos dias acamada. De repente, apresenta uma falta de ar súbita, dor no peito ao respirar e o coração disparado. A saturação despenca. O pulmão, na ausculta, está surpreendentemente limpo. O que aconteceu? Aqui o problema não é o ar, é o sangue. Um coágulo se soltou de uma veia da perna, viajou pela circulação e entupiu uma artéria do pulmão. É a embolia pulmonar. Aquela região do pulmão continua ventilada, recebe ar normalmente, mas agora não recebe mais sangue, porque a artéria está bloqueada. Temos ventilação sem perfusão. Isso é o que chamamos de espaço morto. Alvéolos ventilados que não servem para nada, porque não tem sangue passando para fazer a troca. E por que ela fica hipoxêmica? Porque o sangue que deveria ir para aquela área é redirecionado, sobrecarregando as outras regiões e desequilibrando o VQ geral do pulmão. O resultado é hipoxemia, com gradiente alvéolo arterial aumentado e tipicamente com um gás carbônico baixo, porque a paciente hiperventila de aflição. Olha como 3 pacientes, todos com falta de ar e baixa saturação, têm mecanismos completamente diferentes por trás. Pneumonia, sangue sem ar. DPOC, ar preso sem renovação. E assim, meus amigos, a gente chega ao fim. Não só ao fim deste episódio, mas ao fim de toda a nossa jornada pelo sistema respiratório.
olha o quanto a gente caminhou hoje. Você aprendeu que a insuficiência respiratória se divide em dois grandes tipos: a tipo 1, da hipoxemia, e a tipo 2, da hipercapnia. Você entendeu os mecanismos da hipoxemia, com destaque para o desequilíbrio ventilação-perfusão, o shunt e os distúrbios de difusão. Você gravou que o gás carbônico é o espelho fiel da ventilação. E, o mais importante, você viu tudo isso ganhar vida em 3 pacientes, aprendendo a usar o raciocínio fisiológico como uma verdadeira bússola à beira do leito. Quando você entende o porquê das coisas, você para de decorar condutas e passa a compreendê-las. Você deixa de ser alguém que repete protocolos e se torna alguém que pensa, que raciocina, que enxerga o paciente por dentro. E é isso que separa um bom profissional de saúde de um profissional extraordinário. Quero te agradecer, do fundo do coração, por ter percorrido toda essa série comigo, episódio após episódio. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a fisiologia com outros olhos, compartilha com aquele colega que está sofrendo com a matéria. Salva para revisar antes da prova ou do plantão. A fisiologia fica muito mais bonita quando a gente entende o porquê das coisas. E ela fica ainda mais bonita quando a gente compartilha esse conhecimento. Eu fico por aqui, com o coração cheio de gratidão. Continue estudando, continue se apaixonando pelo corpo humano e nunca se esqueça: por trás de cada sintoma existe uma fisiologia esperando para ser compreendida. Respira fundo. E até a nossa próxima jornada. Um forte abraço e muito obrigado por acompanhar o Fisiologia Falada. Tchau, tchau!